E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Márcio, seu rei Nicolas da Cruz. E dessa vez a gente vai falar sobre o Rex de Sabre. Bem, eu já comentei dele aqui antes no canal, mas eu vou comentar ele de novo. O Rex de Sabre, ele faz parte da família Tiranossauridae, sendo considerado um Tiranossauridae. Ele faz parte da subordem da família dos Tiranossaurídeos de Batalhas dos Universos. E, diferentemente de muitos, o Rex de Sabre literalmente ele é um híbrido que literalmente é natural. Tipo, não totalmente natural, porque ele tem características totalmente diferentes. Exemplo, um corpo mais esguio que nem um carnotauro. Obviamente músculos fortes na perna e no pescoço barra cabeça de um tiranossauro. E os caninos de um dente de sabre, junto com uma pelagem que parece muito com de um tigre dente de sabre. Diferentemente, ele não tem protopenas e sim pelos mesmo. Ele é, digamos, um mamífero, dinossauro mamífero. Ele viveu num período de frio e ele faz parte de um universo paralelo de Chaos Effect, mas que foi adicionado entre a temporada 2 e a temporada 3, onde ele tem mais destaque. E bem, população. A população deles é mais de 500 mil. Mas como morreram e reencarnaram de novo, a população diminuiu para uns 10, que obviamente estão se alastrando novamente. Inimigo natural, Yuta Rex. O Yuta Rex é um inimigo natural que disputa com ele em carcaças, território e obviamente uma ameaça para os filhotes. E sempre em bandos, atrapalhando ou até mesmo tentando expulsar um Rex de Sabre numa caçada. E é bem difícil de lidar com o Yuta Rex. Mas os Rex de Sabre conseguem sim ficar em bandos. Mas o problema é se um enfrentar um bando de Yuta Rex. Curiosidades. O Rex de Sabre ele é totalmente diferente dos Yuta Rex em vários quesitos. E ele é um predador natural dos Yuta Rex, mesmo os Yuta Rex podendo predá-los. Predadores naturais do Rex de Sabre. É muito difícil de ter predadores naturais do Rex de Sabre. Normalmente são outros tiranossauridos ou parentes próximos. Exemplo, o Titanos Metal, que é um predador natural deles, vivendo numa parte entre o frio e o calor, que pode predá-los de vez em quando. Mas ele não é o predador natural, ele come eles de vez em quando, no modo literal da palavra. E, obviamente, ele tem outros, como exemplo, o Metal Rex. Mesmo o Metal Rex sendo um Rex de Sabre, barra não sendo, ele sim pode predar Rex de Sabres, óbvio, porque ele tem uma velocidade muito maior do que o dos Rex de Sabre, mas a agilidade é com eles mesmos. E obviamente eles podem disputar territórios com outros carnívoros, como exemplo, Carnos Diablo, Motosserra e vários outros, até carnívoros grandes como o Super Espino, Rayali, Mega Indominus, Ultima Giga. Mas eles preferem ficar em regiões frias, mas de vez em quando indo para as regiões quentes. Medos. Os Rex de Sabre eles preferem ficar na deles. Eles só caçam quando são precisos. Eles só ficam em bandos em períodos de acasalamento ou de literalmente fome, onde reúne alguns bandos para buscar comida, mesmo sendo arriscado. Alguns têm as audácias de enfrentar criaturas para querer saciar sua fome. Exemplo, Azenossauros, Tanossauros, que são pratos bem difíceis de se comer. Principalmente a Dinossauro, que tem veneno no seu próprio corpo. E na hora que ele encostar, se quer alguma língua, alguma coisa, tentar mordê-lo, ele vai ingerir o veneno. Então não é difícil. E também o Rex de Sabre, ele prefere caçar os Tanossauros, que são mais fáceis de caçar. A maioria dos carnívoros foca nele. Mas eles ficam longe, então eles têm que andar em bandos. E assim, eles andando em bandos, eles têm mais sucesso de caçada. Suas presas. Literalmente suas presas têm entre uns 1,40 m ou até mesmo mais de tamanho. Porque os Rex de Sabre são altos. Eles praticamente têm uns de 5 a 6 metros de altura e 8 metros de comprimento, sendo que já foi encontrado exemplares de 12 metros e obviamente 7 metros de altura, no caso do Metal Rex, que era um Rex de Sabre, que ele é um híbrido de um Tiranossauro e um Rex de Sabre fêmea.
Mas existe sim alguns na natureza que tem esse tamanho igual. E, né, não tem muito que eu possa falar dele. Ele tem uma ótima visão, que ele consegue enxergar de longe graças à visão do tigre dente de sabre misturada com a do Carnotauro e do Tiranossauro. Além de ele correr mais rápido que um Carnotauro, podendo até mesmo predar Carnotauros. Ele fica em lugares bem gelados, mas podendo viver no deserto, tendo uma pelagem meio que alaranjada no deserto. Em lugares de mato, ele tem uma coloração meio esverdeada. E no frio, obviamente, a sua cor original de origem é branco, totalmente branco, para se camuflar no gelo. Além de eles têm uma força de mordida até que grande, por um tiranossaurido. Ele é mais forte que o Tarbossauro em mordida, mas em questão no tiranossauro, o tiranossauro tem mais força, obviamente. E obviamente o Rex de Sabre, ele tem inimigos naturais, predadores e muito mais. Forma de vida, modo de acasalamento e entre outras coisas do tipo. O Rex de Sabre normalmente ele gosta de viver sozinho, só se reunindo em realmente muita fome com outros bandos que estão passando fome. Mas eles também podem fazer canibalismo, ou seja, matar um outro Rex de Sabre para se alimentar, sendo que é muito difícil disso acontecer. E quando acontece é realmente crítico, ao ponto de matar um Rex de Sabre. Normalmente eles matam os jovens ou os velhos que estão quase morrendo para se alimentar. Os Rex de Sabre obviamente são caçadores que não desistem tão fácil de suas presas. Suas presas são praticamente alfatops, cabras girafas e entre outras presas do tipo, mas podendo predar outros predadores como Carnotauro, Hienossauro, sendo que nunca foi nenhum relato dizendo isso. Os Tanossauros, que são a presa favorita deles, e as cabras girafas, óbvio, mas podendo caçar outros carnívoros como leonça, pitivalis, sendo que é muito difícil de um Rex de Sabre caçar um Pitivali, que ambos vivem em regiões diferentes, mas de vez em quando eles passam do lado um do outro, que os Pitivalis e Rex de Sabre no mapa universal, eles estão no mesmo território, ou seja, disputa por alimentos é normal. Além de o Rex de Sabre ser um predador altamente inteligente. Ele não é tão inteligente que nem o Utah Rex, Rex de Pedra e Metal Rex. Ele sim é inteligente, mas ele não é tanto que nem o Utah Rex, que é muito, mas muito inteligente, até o Rex de Pedra, que é um ancião mais inteligente, que tem muita mais experiência. Relatos na franquia. Os Rex de Sabre normalmente eles são territoriais e agressivos com outras espécies. Eles já são propriamente agressivos com a sua própria espécie. Eles só se reúnem em era de acasalamento. Sua alimentação se baseia em presas grandes, como exemplo, cabra-girafa, alfatops, mamutes, gigantopithecus, crocodilos, de vez em quando, zebras pré-históricas, zebras modernas, cavalos. Humanos não estão no seu cardápio, mas podem se tornar presas. Rex de sabres fracos ou juvenis. E, obviamente, predando predadores de médio e grande porte. Se os Rex de sabre estiverem em bandos e tentar caçar um motosserra, provavelmente alguns Rex de sabre vão morrer nessa caçada, mas a maioria vai conseguir estar ferida, mas vai conseguir abater o motosserra. Se tiver pelo menos uns 20, 30 ou até mesmo uns 10 Rex de sabre, uns 10 não, acho que uns 20 já seria o suficiente para abater um motosserra adulto. Lembrando, o motosserra é muito maior do que o ceratossauro normal. Ele faz parte da família Ceratossauro, mas ele não é parte do ceratossauro. Tipo, ele é um ceratossauro totalmente diferente, maior e mais robusto, mais forte. E que na temporada 2 e temporada 3, ele controlava, ele forçava eles buscar comida pra ele, ou até mesmo atacar inimigos pra ele.
Mas no universo de Batalha dos Universos, depois dos acontecimentos da segunda temporada, da terceira no caso, os Rex de Sabre pararam de ter medo dele e começaram a ver ele como presa, em potencial. Motosserra só tem apenas uns 7, se não me engano, mas eles sim podem predar, assim como o oposto pode acontecer. Rivalidades. A sua rivalidade é entre vários, porque existem muitos carnívoros que disputam comida com ele, principalmente os de gigante porte, como Rex de Pedra, Pedra de Fogo, Super Espino, mas tirando esses predadores de grande porte, são os predadores de porte médio, que nem Carnos Diablo, outros Rex de Sabre, Motosserra, Leonça, Pit Valley e outros. Até os Mortes são considerados como inimigos e presas, talvez. Sendo que o universo de Batalha dos Universos é vasto de comida, ou seja, dragões, animais antigos, animais modernos, animais mitológicos e entre outras coisas do tipo, são em Batalha dos Universos mesmo. Eles podem sim caçar dragões ou animais voadores, se eles quiserem. Eles, se quiserem, também podem buscar comida na água, por exemplo, caçar algum crocodilo, sendo que seria suicídio